Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. É o que de coração te desejo. Vamos continuar o nosso bate-papo no livro de Apocalipse, que é quase uma exposição versículo por versículo, porque realmente esse livro é um livro muito especial. Tem sido muito bom para mim essa releitura desse livro. Não sei quantas vezes já li, já estudei, mas essa é mais uma vez agora para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da igreja de Esmirna. No último vídeo nós falamos sobre a igreja, a cidade, algumas características particulares dela. Hoje nós vamos para o versículo 9, que diz assim: conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Pois bem, como nós já dissemos, nós já conversamos sobre esse versículo, a característica das cartas de Apocalipse, dessas 7 igrejas, que mantinha um padrão. Você lembra disso, deve estar lembrando disso. Então, esse padrão vinha logo com a apresentação, que nós falamos no vídeo anterior. Agora ele vem dizendo do conhecimento, Jesus dizendo do conhecimento que ele tem da igreja. Conheço tuas obras. Ele também disse isso para a igreja de Éfeso e vai dizer para as outras também. Nós já falamos sobre isso. Então nós vamos falar agora sobre esses 3 substantivos femininos que aparecem aí nesse versículo 9. São eles: tribulação, pobreza e blasfêmia. Conheço a blasfêmia, a tua pobreza, conheço a tua tribulação e conheço as blasfêmias daqueles que falsos judeus, que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, eu gosto muito de fazer meus estudos, identificar as palavras-chave do texto, como agora nós já temos a tribulação, pobreza e blasfêmia. Agora nós vamos conceituá-las. O que é tribulação? Tribulação é qualquer evento, qualquer situação que venha lhe causar aborrecimento, que venha nos causar aborrecimento. Um evento desagradável, aflição, tormenta, adversidade, dor, infelicidade, amargura, são tudo sinônimos de tribulação. Então, tribulação é isso. Se você vive um momento desagradável, se você vive um momento de aflição, de tormenta, com certeza você está passando pelo momento de tribulação. A outra palavra, pobreza. Pobreza é a falta daquilo que é necessário para uma subsistência. É um estado de penúria, isso é pobreza. Então, se alguém vive sem ter o básico, o necessário para a sua sobrevivência, alimentação, vestimenta, teto, o básico, se não tem, essa pessoa vive num estado de pobreza, um estado de penúria. A outra palavra é blasfêmia. Blasfêmia é uma palavra, insulto à divindade, à religião, ou o que é considerado por determinado grupo. Então, a palavra expressão ou é uma afirmação que insulta, que ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Então, por exemplo, as coisas do que você crê, os elementos que você crê, se alguém se dirige de forma pejorativa, palavras ou gesto, é uma blasfêmia. Isso se trata de uma blasfêmia. Então, o que Jesus diz? Eu conheço a tua tribulação. Bem, é sabido que a igreja de Esmirna, a igreja de Jesus no primeiro século, ela passou por muitas tribulações. Os fatos históricos mostram isso. Toda a aflição que a igreja de Jesus sofreu no primeiro século. Privação de liberdade, confisco dos bens, confisco das propriedades, tomada pelo governo, pelo Estado, assassinatos brutais. Nós compartilhamos alguns no último vídeo, inclusive falando do bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, a forma como ele foi brutalmente assassinado pelo Estado. Né? Então a igreja vivia um momento de grande tribulação mesmo, uma perseguição brutal à igreja do primeiro século. Muitos tiveram que fugir, deixar sua casa, sua família, para evitar serem pegos e assassinados, que era, em via de regra, eles iam matar, e de forma assim bem horrenda, até como um espetáculo para a população, que a população estava do lado do Estado.
porque até o cristianismo ele desafiava o que havia de normal, de geral ali, o cristianismo desafiava a crença daqueles momentos. Então, o que tinha por oficial se sentia ofendido, e era a maioria, e a cidade tinha o governo e tudo, o imperador. Então, eles se voltavam com toda a fúria com o apoio da população. Então, a igreja de Esmirna vivia grande tribulação e Jesus disse que conhecia isso. Ele diz também conhecer a pobreza. Aí eu compreendo que é de forma literal, porque quem serve a Deus não é pobre. Inclusive, está entre parênteses aí, alguns estudiosos dizem que as palavras da Bíblia que vem entre parênteses não constam nos manuscritos mais aceitos. Então, ele diz que Jesus desconhece a pobreza. Então, na nossa compreensão, é uma pobreza material mesmo, a falta do que era necessário. Eles sofriam isso, porque espiritualmente eles deveriam ser bem supridos pela fé, a confiança, a dependência do Senhor. Não tenha dúvida nenhuma disso. Então, havia na igreja, pelo menos na sua grande maioria das pessoas que congregavam em Esmirna, um estado de pobreza. Compreendo também que essa pobreza não se trata de um estado de maldição ou falta de fé, pelo contrário, e a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos, conhecendo a igreja, que é uma coisa que a igreja não faltou, foi a fé, a confiança, a dependência de Deus. Então, não se tratava de um estado de maldição, a pobreza da igreja em Esmirna, nem de falta de fé. Mas não devia ser fácil ser cristão naquela época, naquela sociedade, como em época nenhuma. Não é fácil ser cristão, sempre lutando contra a maré. Essa é a rotina da vida da Igreja de Jesus em todos os tempos. Como também ele diz reconhecer as blasfêmias que a igreja tinha sofrido, estava sofrendo, infligida pelos falsos judeus. Né? Então, pessoas que diziam ser judeus, mas não era. Inclusive, ele é de forma muito dura, diz, eles tinham os corpos dele era templo, sinagoga de Satanás. Quer dizer, assim como um cristão no seu corpo é transformado no templo da habitação do Espírito Santo de Deus, esses judeus, o seu corpo era templo de Satanás, do diabo, do inimigo do povo de Deus, pelas ações, pelas atitudes, com certeza, que eles tinham em relação às coisas ligadas a Deus. Pois bem, quais são as lições que nós podemos trazer da igreja de Esmirna para nosso dia a dia? Então vamos falar logo sobre tribulações. Tribulações, meu irmão, faz parte da caminhada cristã. Faz parte. Se você tem passado por tribulações, não estranhe isso. Faz parte da caminhada cristã. Então, se você vive um momento de dificuldade, se você não é a causa, se você não é o causador disso, um exemplo, por exemplo, você comprou mais do que o que você pode pagar, então você está com problemas financeiros, essa tribulação foi você que causou. Se você se mete na vida dos outros, anda dando bedelho na vida dos outros, falando da vida dos outros, fuxicano, é o termo mais comum, uma pessoa que gosta de estar vivendo problemas por causa disso, de relacionamentos, é você que está procurando esses problemas. Então, você é a causa desses problemas. Contra isso, essas tribulações aí têm uma origem, você mesmo. Mas se não é sua causa, se você não tem sido o epicentro do problema, tem sido alvo dos problemas que tem passado, então você está passando tribulações, não me estranhe isso. E Pedro já dizia isso na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, texto que eu deixo aqui para vocês, diz assim: amados, não estranheis a prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo, ou vos acontecesse. Então Pedro está dizendo, gente, a tribulação faz parte dessa caminhada cristã. Se você vai para a igreja, se você começou agora na sua caminhada cristã e acha que vai resolver problema, que você não vai ter mais problema, que a sua vida vai ser mil maravilhas, olha, abra os olhos. Cuidado com esse tipo de evangelho que tem pregado para vocês. Cuidado com esse tipo de evangelho que estão pregando para vocês, porque pode não corresponder com a verdade. Até você precisa lembrar, a gente precisa lembrar para você da palavra do nosso amado Senhor Jesus Cristo a esse respeito. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter tribulações. Chegaria o momento em que os inimigos do homem, do cristão, seriam os da sua própria casa, ou seja, da sua própria família. Então, se você agora está começando a vida cristã, está passando por tribulações por causa da sua fé, bem-vindo ao mundo dos normais. Falando sobre a pobreza, precisamos agora aprender sobre contentamento.
Muitas vezes sofremos não porque está nos faltando o necessário, mas é porque a gente não aprendeu a estar contente com o que nós temos. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele orienta o jovem pastor que orientasse também as pessoas da igreja, dizendo, 1 Timóteo 6,8, olha aqui, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E um dos grandes problemas hoje é essa falta de contentamento. Nós não estamos contentes com a casa que temos, com o celular que temos, com a roupa que temos. Estamos constantemente reclamando. Até nós somos tentados, ou existem ensinos para isso, que falando sobre isso, que ser abençoado, o abençoado é quem tem a melhor casa da rua, é quem tem um carro do ano, é quem troca de celular cada 3 meses, que veste as melhores marcas. Esses é que são abençoados. Eu acho que esse evangelho está um pouco distorcido da realidade. Esse evangelho diz que se Jesus viesse hoje, nos nossos dias, ele andaria de limusine, que o jumento seria uma espécie de um carro importado daquela época. Olha que absurdo. Com todo o respeito que o jumento me merece, eles nunca gozaram de tal conceito. Então, esses camaradas, para justificar as suas falas, as suas crendices, eles dizem isso, que se Jesus viesse hoje, ele estaria andando de limusine. Eu não sei se eles ignoram isso de propósito ou é por ignorância. Eu acho até que é de propósito mesmo. Jesus diz assim, Lucas 9,58, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pode crer. A maioria das pessoas que estão nos assistindo agora tem muito mais do que o que Jesus teve durante os dias que aqui esteve entre nós. Você que está nos assistindo agora pode ter certeza que você tem muito mais coisas do que o que Jesus usou, precisou quando esteve aqui entre nós. Então, o grande problema é o contentamento. O Senhor prometeu suprir as nossas necessidades, nos dá o que é necessário. Aí ele diz, você não tem com o que se cobrir? Não está debaixo de um teto? Você não tem com o que se alimentar? Esteja contente com isso. Então não precisa você estar invejando a casa do vizinho que reformou o carro, do vizinho que comprou um carro novo, os filhos, as roupas, o celular. Tá? Então isso gera um descontentamento. Aí você nunca valoriza o que você tem. Você nunca valoriza o que você tem. Acha sempre que tem alegria inicial quando você adquire, mas depois, logo, você começa a olhar as outras pessoas, seus parentes que estão adquirindo coisas novas. Não sai da circunstância que ele conseguiu, mas você quer também. Então, a falta de contentamento é o que tem, às vezes, afligido os nossos corações. Porque pobreza, estado de penúria, é não ter o necessário para suprir a sua necessidade. E eu volto a repetir, eu tenho certeza que você tem muito mais do que o que Jesus teve enquanto ele esteve aqui conosco. Então, quando eles afirmam isso, alguns da teologia da prosperidade afirmam que Jesus Cristo estaria andando de limusine se fosse nos nossos dias, isso chega a ser uma blasfêmia, que é o que nós vamos falar agora. O que é uma blasfêmia? Nós já falamos, é qualquer insulto, qualquer palavra que venha contra o sagrado, ou pelo menos o que nós temos como sagrado. Eu não preciso fazer muito esforço para mostrar uma quantidade significativa de blasfêmias que as pessoas têm feito contra a Igreja de Jesus nesses dias. Então, eu vou deixar que as imagens falem por si só. Não sei se você viu essas imagens ou ouviu falar com certeza, porque deu maior bafafá quando eles resolveram fazer essa exposição no chamado Quer Museu, lá em Porto Alegre. Aí você tem a figura de algumas crianças, você vê um menino com trajetos feminino, né? E escrito aí, criança viada, me permita a expressão, me perdoe a expressão, deusa das águas. A outra vem criança viada, deusa da lambada. Então, veja só como eles vêm tripudiando as nossas criancinhas. E eu gostaria que eles considerassem isso que Jesus disse uma certa vez. Que ai daquele que fizesse uma criancinha dessa tropeçar. Melhor seria que não tivesse nascido. Antes pegasse uma corda, amarrasse em seu pescoço numa pedra e se atirasse no fundo do mar, do que fazer tropeçar uns desses pequeninos. Mas eles têm tentado destruir a infância, destruir as crianças, defendendo até a pedofilia, chegando a esse absurdo de fazer isso. Então, isso para a gente é um insulto. A igreja ficou indignada e com razão. Né? Não há um cristão que não fique indignado
indignado com essa situação. Isso deu uma mídia tremenda. Também essa outra imagem aí. Essa outra imagem foi a comissão de frente da Gaviões da Fé, tinha que ser da Gaviões da Fé, né? Fazendo esse insulto ao cristianismo, pegando os elementos principal do cristianismo, que é o nosso Jesus, e simulando uma guerra com o diabo, e o diabo tripudiando, passando por cima de Jesus Cristo aí. A igreja, no Brasil todo e por toda parte do mundo, ficou indignada com essas coisas, né? Porque pra gente isso é uma blasfêmia, e eles fazem isso com a intenção mesmo de atingir a igreja. Eles não têm nenhuma devoção, nenhuma reverência, nenhum respeito pelos elementos da fé. Agora, o interessante é você imaginar, né? Isso para ele é expressão. Quando a igreja se indignou, quando viu muitos cristãos, pastores, bradando na mídia, a igreja católica também, os padres, mostrando a revolta, eles chamam isso de censura. Né? Quer dizer, eles podem tripudiar, mas quando nós pregamos contra o pecado, é ódio. Aí querem prender-nos. Querem calar-nos. Você veja como é desigual, como é desonesto a forma como eles se portam. Eles a expressão. Eles não têm nada a ver com a nossa fé. Eles não creem no que nós cremos. Por que eles vão fazer isso? Por que é que eles se acham no direito de tripudiar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra? Por que eles se acham de direito? E isso é expressão, é arte. Quer dizer que nós não podemos nos expressar. Porque nós não podemos falar, porque isso é discurso de ódio, é o que eles querem dizer. Mas não, eles querem calar a igreja. Foi sempre assim. Então, blasfêmia nós temos vivido. Então, se você passa por tribulações, meu irmão, não estranhe. Não estranhe isso. Até nós fizemos uma live falando a razão do sofrimento do justo. Apenas você não ter podido participar, mas foi muito gostoso nós partilharmos nessa live ao vivo aqui com alguns irmãos, falando sobre isso. Então, se você passa por tribulações, bem-vindo ao mundo dos normais. Então, louve ao Senhor. Se você tem passado por blasfêmia, sofrido blasfêmia, a sua fé, o que você crê, até por pessoas que se dizem cristãos também, porque tem uns que não sabem se colocar. Tem cristãos aí que são inimigos da cruz, como disse o próprio Jesus Cristo. Inimigos da cruz. Paulo dizendo assim, eu digo até chorando, que esses são inimigos da cruz. Lembre-se disso, lembre-se disso. Então, se você tem passado por um momento de escassez, olha, eu tenho certeza que o Senhor tem suprido a sua fé. Tenho certeza que Deus tem cuidado de você. Né? Tem cuidado, não tenho dúvida. Se sua vida está nas mãos do Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor está cuidando de você. Você pode não ter para esbanjar, para jogar fora. Talvez você não tenha para desfilar, e que não é nossa intenção. Nós estamos aqui de passagem. Nós usamos do mundo só o que precisamos, o básico. É aquele militar que vai para a guerra que leva o básico. Ele leva o básico para aquela batalha. É assim que nós nos vemos. Como alguém que nós estamos aqui de forma temporária. Então a gente não precisa encher-nos de riqueza. Isso tudo aqui vai ficar. Isso tudo vai ficar. Não levaremos nada. Então, sabe como é que o cristão deve proceder. Então as tribulações, as ofensas, as agressões, olha, lembre-se do que disse o nosso Senhor Jesus Cristo aos seus primeiros discípulos. Logo quando começou ele a regimentar os seus discípulos, veja o que ele diz. Olha, bem-aventurado, Mateus, aqui, capítulo 5, verso 10 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós todas as vezes que injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então não é nenhuma novidade para nós o que a igreja tem sofrido. Todas essas injúrias, todas essas calúnias, todas essas blasfêmias que eles atentam contra nós, para a gente não é novidade nenhuma. Então toda a tribulação, toda a aflição que temos passado, nós fazemos que nem Policarpo, o cristão diferente. Eu falei de Policarpo, bispo de Esmirna, né? Dessa igreja que nós estamos estudando. Quando ele foi levado em frente ao magistrado para o seu julgamento, um julgamento injusto, desleal, como é de comum dessa injustiça que temos no mundo. Então, você lembra da oração de Policarpo? Enquanto o seu corpo queimava, porque eles botaram ele no estaca e queimaram ele vivo.
E ele dizia: eu te bendigo, meu Deus, por teres me julgado digno de ser contado no número dos mártires e de participar do cálice de Cristo para a ressurreição da alma e do corpo e da vida eterna, e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Posso hoje com ele ser aceito em tua presença como um sacrifício precioso e agradável. Foi a oração de Policarpo, enquanto eles tiravam de forma brutal a vida do nosso mártir. Considerando então isso tudo, então busque ter uma vida de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Busque ter uma vida de contentamento. Alegre-se por todas as aflições. Todas as aflições são combustíveis para a vida eterna. Você está juntando tesouro para a vida eterna. Considere isso. Considere o que aconteceu com a igreja, os nossos irmãos, os profetas antes de nós. Não é fácil viver uma vida piedosa, uma vida de justiça. Não é fácil. O mundo não suporta esse tipo de pessoas. Nós somos verdadeiro extraterrestre para eles. Porque a escolha de vida que tivemos ao lado de Jesus Cristo, para eles é uma agressão. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte. Saiba, Ele conhece. Nunca pense que você está sozinho. Ele sabe de tudo que você está passando na sua vida. Nunca pense que Ele não se importa com você. Nunca pense que Ele não possa mudar esse quadro. Nunca pense isso. Mas lembre-se sempre. Nós somos felizes todas as vezes que passarmos por tribulações. E ainda assim, em meio à batalha, nós mantermos a nossa fé e a nossa lealdade ao nosso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, por que você não vai compartilhar com outras pessoas? Por que você não faria isso? Não custa nada, simplesmente você compartilha. Deixe seu like, faça seu comentário, deixe seu comentário aí também. Diga no que lhe abençoou, dê a sua contribuição. Muitas pessoas leem os comentários. Eu mesmo gosto muito dos vídeos que assisto de ler os comentários. Então, deixe o seu comentário também. Abençoe-nos também com a sua participação. Tá bom? Então, fica nesse compromisso. Inscreva-se no canal se você ainda não fez isso. Não custa nada também. Você não precisa deixar documento nenhum, anotar nada. Simplesmente tem uma tarjazinha vermelha. Inscreva-se, escrito isso. Inscreva-se. Aí você dá uma... Coloca o dedo ali, pronto. E ali você já está inscrito no canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.